Oi, lindona, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso quinto episódio da série Como Navegar pela Menopausa. E hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico e que traz muitas dúvidas a nós mulheres, que é a terapia de reposição hormonal. A informação vai te livrar do medo. Não é isso, amiga? Exatamente. Gente, como é importante se libertar deste rótulo. Nós vamos explicar também por que muito se criou desse medo, desse chamado rótulo em relação à terapia de reposição hormonal. E nós vamos abreviar aqui para facilitar em TRH. Então, para começar, a gente sempre repete aqui para vocês, curtam o nosso podcast, encaminhem, chamem as amigas para ouvir com vocês, façam suas anotações, vão atrás das perguntas e das dúvidas que estamos aqui para acolhê-las. Eu sou a Adriana Liberato, do perfil @sou40mais. E eu sou doutora Mara, ginecologista, meu Instagram, @doutora_Mara Rúbia. Espero vocês lá. E vamos lá ao que interessa. Antes de começar, eu quero ler para vocês o trecho desse livro aqui, é um outro livro, que eu mencionei ele no episódio passado, que é O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi, que é uma neurologista que estuda o cérebro feminino, e esse livro é sobre o cérebro na menopausa. Quero ler um trechinho aqui que me pegou, que é o seguinte. Em seu best-seller Tudo o que você queria saber sobre sexo, de 1969, David Hellben declarou o seguinte: quando os ovários deixam de funcionar, a própria essência da mulher desaparece. Ele acrescentou que uma mulher na pós-menopausa chega o mais perto possível de ser um homem, corrigindo-se em seguida. Não é bem um homem, mas já não é uma mulher funcional. Quem é esse cara aqui na fila do pão para falar isso, né? Para a gente começar logo a brincadeira. Mas o papo é sério. Então, o que ele está falando aqui? Que a nossa vida acabou quando os nossos hormônios sexuais declinaram. E hoje a gente vai abordar essa questão da terapia, porque, como a gente falou no episódio passado, tem toda uma sintomatologia associada e tem todos os riscos que a gente começa a correr por falta dos hormônios, já que esses hormônios protegem os nossos sistemas cardiovascular, neurológico, ósseo e assim adiante, e assim por diante. Então, vamos lá, já vou começar te perguntando, Mara, sobre essa questão do histórico da TRH, como é que ela surgiu, como é que ela evoluiu? Bom, o histórico realmente ele é muito antigo, a gente acha que é algo mais recente, mas vamos falar de 25 anos para cá. Tá. Por que eu chamo de 25? Porque foi quando isso começou a ser divulgado. Entenda, a gente não tinha rede social, né? Então a gente tinha, a informação chegava para a gente de forma muito lenta. E a indústria farmacêutica, brilhantemente, veio trazendo isso para a gente, e graças a Deus com evolução maravilhosa, ok? Então, nós começamos a reposição hormonal através de hormônios sintéticos com moléculas muito diferentes do que são as nossas naturais. Enfim, era o que tínhamos. Até que lá no final dos anos 90... Foi 2002. Não, 2002 encerrou. No final dos anos 90 se iniciou. 98, eu acho. Em 98 se iniciou um estudo nos Estados Unidos, no Instituto de Saúde, né, dos Estados Unidos. Instituto Nacional de Saúde americano. O nome do estudo foi WHI. Women's Health Initiative. Yes. Sim. Yeah. Eles como é que foi esse estudo? Eles selecionaram um volume enorme de mulheres, quer dizer, mais de 160 mil, é um estudo muito grande, mulheres entre 50 e 79 anos, quer dizer, um grupo muito grande, muito extenso. Você concorda que uma mulher de 50 é bem diferente de uma de 80? E o que eles queriam, na verdade? Eles queriam avaliar o que efetivamente acontecia na saúde dessas mulheres no período do climatério,
E o que a terapia de reposição hormonal trazia de benefício? E o que acontece? Praticamente 2, 3 anos depois, o estudo foi interrompido, porque se observou que aumentou muito os eventos cardiovasculares. Infarto, AVC, né, o derrame que a gente fala. E, portanto, ele foi interrompido e aumentou muito o risco de câncer de mama. Enfim, isso se levou e, a partir daí, a história da reposição hormonal mudou. Em 2 aspectos. Vejam, eu gosto muito de usar a parte boa de tudo. Foi um drama, porque a partir daí só se falava nisso. É ruim, faz mal, não pode, a mulher vai ter câncer, a mulher vai morrer, vai infartar e tal. Mas, por outro lado, chamou a atenção da indústria, que começou a buscar alternativas. Poxa, será que realmente acontece isso? Então, o que está acontecendo com esse medicamento, com essa substância? E aí se identificou que nós não podíamos trabalhar nessa área dessa medicação, que na verdade é uma medicação que vem, inclusive, de animal. Tá? Então, depois eu encerro como foi o estudo para vocês. E aí a gente pega o lado bom dessa história, que teve quem deixou de usar, mas teve a indústria que se voltou para isso. Não, nós precisamos continuar ajudando essas mulheres e a gente vai estudar e pesquisar moléculas que possam ser utilizadas e que vão trazer benefício. E assim foi. Que hoje a gente está numa outra era. Aí o fato é que, infelizmente, isso só depois de praticamente 20 anos, que foi em 2024, que encerrou esse ciclo e que eles fizeram uma publicação mostrando que eles estavam errados naquela época e que isso aconteceu porque eles pegaram uma ampla categoria de mulheres, eles pegaram mulheres que não foram rastreadas quanto antecedentes, por exemplo, tinham mulheres que já eram cardiopatas, que já eram diabéticas e foram incluídas no estudo e que são fatores de risco para eventos cardiovasculares também, e além disso, eles publicaram dizendo que, enfim, com a mudança da terapia hormonal, com a mudança da molécula, com a mudança da substância utilizada na reposição, não se justificaria deixar de usar. E isso foi revisto, então a gente hoje já luta tentando trazer para vocês uma tranquilidade nessa reposição, respeitando, claro, contraindicações absolutas. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso. E em 2002... ou em 2020, 20 anos depois, em 2022, esse estudo foi, ele voltou à tona, né? E os pesquisadores, eles tiveram que se retratar. Se retratar, por quê? Porque usou a população errada no estudo, né? Como a Mara falou, tudo tem um lado bom, porque naquela época os hormônios eram todos sintéticos. Mesmo os hormônios sendo sintéticos, muitas mulheres se beneficiaram da terapia de reposição hormonal e da noite para o dia ninguém mais queria. Quem é o profissional, né, que vai se arriscar a prescrever algo que depois pode levar a paciente a ter uma doença muito séria. Então, e aí as mulheres ficaram penando aí durante esses 20 anos. 20 anos. Mas, graças a Deus, os laboratórios começaram a estudar alternativas, né? E, depois da retratação, os estudos recentes, elas mostram que a terapia de reposição hormonal, ela é segura e benéfica. Segura e benéfica. Para a maioria das mulheres. Para a maioria. Aqui é a minha observação, e eu falo isso em todos os aspectos da minha consulta. 95% eu posso fazer. Por que eu vou trabalhar em 5% de impossibilidade? Não, eu vou trabalhar em 95% dentro daquela personificação do tratamento. E os 5% a gente vai procurar resolver. Da forma que a gente pode, seguramente, com outra forma de acolhimento, com outra forma de abordagem. Certo? Vamos falar agora sobre câncer de mama. O que a ciência diz? Tem um mito que diz que toda mulher que faz terapia de reposição hormonal vai ter câncer de mama. Porque hoje, infelizmente, mesmo com toda a informação que tem, ainda muitas mulheres falam: eu não posso fazer terapia de reposição hormonal porque dá câncer de mama. Exato. Os maridos, eu tiro pelo meu marido, que é uma pessoa instruída. Quando eu comecei a fazer, ele: não, mas você não devia fazer por causa do risco de câncer de mama. Ou seja, está no inconsciente coletivo que a mulher que opta por fazer terapia de reposição hormonal, o risco dela ter câncer de mama é altíssimo. Pois é. Muito difícil tirar esse rótulo. Às vezes até a sensação que a gente tem é de perda de força, de lutar contra isso, mas a gente não perde.
Nós estamos aqui para passar informação de qualidade, para passar informação segura e atualizada. Isso não procede. Você ter familiar com câncer de mama não é contraindicação. A contraindicação é sim você estar com câncer de mama, estar em tratamento. Aí sim. Inclusive mulheres que tiveram câncer de mama, que foram mastectomizadas radicalmente e que já estão em uma fase que já terminaram o tratamento e na dependência do tipo, ela em alguns casos pode inclusive fazer, tá? Veja, eu tô aqui falando um ponto com vocês, tá certo? O que eu quero deixar claro aqui? Ter um familiar com câncer de mama não é contraindicação. Por favor, vamos repensar isso, vamos parar de compartilhar essa informação doentia. E isso tá deixando de beneficiar outras mulheres. Tá deixando de te beneficiar. Ah, mas eu não sinto nada e eu não vou me expor a esse risco. Não, esse risco não existe. Não é se expor a esse risco, ele não existe. Okay? Então, por isso que hoje nós utilizamos medicações bem seguras, por outras vias de administração, e que, inclusive, coloco aqui para vocês, se sabe que a terapia de reposição hormonal, ela é protetiva para o câncer. E tem uma outra coisa, só para frisar, a gente já falou aqui, mas Mara está falando de hormônio bioidêntico. Eu estou falando de hormônio isomolecular. Hormônios na praça aí que a gente sabe no mercado que não são bioidênticos, e você está falando de hormônio bioidêntico. Isso. A gente fala bioidêntico para facilitar o entendimento, mas a palavra correta é isomolecular. Isso significa igual, então é igual à nossa molécula. Tá? Ah, mas ele é produzido no laboratório. Sim, a única forma de produzir é através da indústria, ok? Só que a indústria trabalhou para fazer uma molécula semelhante à nossa. E aquilo que é semelhante se encaixa. Então, nosso receptor vai se encaixar com ele de uma forma mais natural, ok? Tá, deixa eu aproveitar e te perguntar então, já que você falou em fator de risco, quais são os reais fatores de risco para o câncer de mama? As contraindicações absolutas. Você fala para o câncer, para o câncer de mama, fator de risco? Na reposição hormonal, quando é que dentro você da reposição. Dentro da reposição, quando é que você não pode fazer reposição hormonal, porque você tem risco de se você estiver com câncer de mama. Ou qual é uma outra condição? Existe uma condição genética, onde você tem um marcador, que aí você precisa fazer um estudo genético, e que a família toda tem esse marcador positivo, então a sua chance de ter é extremamente alta. É BRCA? É o BRCA. Aí o que a gente indica? Às vezes até se indica mastectomia, que é a retirada da mama, inclusive oforectomia, porque ele também está relacionado com câncer de ovário, né? Tá? E aí eu vou falar outra coisa para vocês. Então você chegou lá e sua família toda tem, e você resolveu fazer, e você tem o BCRA positivo. Então eu vou tirar minha mama. Ok, não vai ter mais câncer de mama, pode usar à vontade seu hormônio. Você entendeu? Como é que é o caso? Então, olha essa lógica. Eu tenho um caso em que aconteceu isso, ela realmente tirou as mamas e chegou para mim e disse, não posso usar hormônio. Eu disse, mas não pode por quê? Cadê a mama? A mama não existe mais. Seu risco não era de câncer de mama e de ovário, você não tem mais mama nem ovário. Então, ok, está liberada para usar. Precisamos tratar isso com mais leveza. Precisamos desmistificar. De novo, cadê o bloquinho? Já tomaram nota? Anotem aí. Vamos desmistificar. Vamos procurar passar informação segura e não ficar replicando uma informação rotulada como se você estivesse falando com a maior propriedade de algo que no fundo você não está certa. E que você nem sabe, né? Nem sabe. Só está repetindo. Repetindo. E imagine, é tão irônico isso, que eu, às vezes, sentada ali na minha mesa, na minha frente, eu recebo, por exemplo, uma paciente que diz, não, eu não posso por isso, com a maior propriedade. E às vezes eu me sinto impotente de elaborar, de seguir naquilo. Não, mas eu não me canso, eu não me entrego, eu não me entrego. Agora, a gente falou sobre o câncer de mama e o câncer de ovário, mas tem alguns problemas, algumas condições, não é problemas, em algumas condições você não pode fazer a reposição. Vamos lá, então vamos pensar nas contraindicações absolutas, ok? Câncer de mama,
ovário e endométrio. Ok. Tá? Não pode. Câncer hepático, câncer de fígado não pode. Tromboembolismo agudo. O que significa isso? Você num quadro de uma trombose ou embolia pulmonar ou acidente cerebral ou infarto naquele momento. Não pode. E depois faremos uma reavaliação e vamos estudar aquele momento, tá? Vou dar um exemplo rapidinho aqui, principalmente de trombose, porque é algo que preocupa muito, tá? O tromboembolismo, ele é muito comum e ele tem uma relação forte com o estrogênio, tá? Ele é mais comum do que a gente imagina e muito menos frequente do que se imagina. Deu para entender o que eu quis falar? E ele está relacionado com algumas condições, e é isso que precisa ser visto. Por exemplo, qual é a condição que dá muito tromboembolismo? Cirurgias de grande porte com grande período de imobilização. Então a paciente chega para mim e fala: doutora, eu fiz uma cirurgia plástica com uma lipoaspiração que durou mais de 8 horas e eu passei praticamente 15 dias super parada. Eu tive uma trombose. Então, ela não tem predisposição à trombose, ela teve fatores que favoreceram, né, o tromboembolismo dela. Então, isso não é uma contraindicação ao uso do hormônio, tá? Então, você precisa ter um médico que tenha propriedade, que conheça sobre isso para te conduzir. E, por exemplo, quando eu tenho dúvidas ou me sinto insegura diante de algumas situações, eu busco quem? Um hematologista ou um angiologista que possam trabalhar comigo para conduzir esses casos. Tá. Agora vamos para a terapia propriamente dita. Quais são os hormônios que a gente vai repor? Né? Pronto. Falando nos 3, estrogênio, progesterona e testosterona, nós precisamos dos 3 e nós temos condições para repor os 3. Tá? As principais vias de administração hoje: transdérmica, oral e subcutânea. A transdérmica é aquela feita através da pele. Geralmente a gente utiliza substâncias como creme ou gel ou pellets, que são adesivos, certo? E no subcutâneo são chamados pellets também, subcutâneos, que são através de implantes, que a gente chama de implantes hormonais. E a via oral hoje, ela é direcionada apenas para a progesterona. Então, estradiol e testosterona por via oral, não. Certo? E a progesterona, sim, ela pode ser usada por via oral e transdérmica também. E aí tem alguns detalhes de quando usar uma, quando usar outra, que nós vamos elaborar para vocês aí nessa proposta que a gente está fazendo do nosso curso, que vamos depois falar um pouquinho mais para vocês, mas com detalhes depois. Tá. E aí, vamos lá. Tem muita gente que fala que a mulher não precisa de testosterona, que a testosterona é um hormônio masculino. Pois não é. A testosterona é ricamente produzida no homem porque ela é um hormônio de diferenciação sexual. De fato, sim. Tá? O testículo, ele tem a maior produção de testosterona, mas não. A mulher produz muita testosterona e ela precisa. A gente precisa de testosterona no músculo, no osso, no cérebro principalmente e no coração. O miocárdio, que é a célula, que é o músculo do coração, ele tem uma quantidade enorme de receptor para testosterona que age de forma protetiva e restauradora. Então, quantas pessoas deixaram de usar reposição de testosterona porque diz que a testosterona fazia mal para o coração? Não, e é uma loucura isso, né? Eu me lembro quando você me prescreveu a reposição de testosterona, que eu estava no estradiol, e você me prescreveu. Uma semana depois eu te liguei, eu falei: amiga, eu não sabia que eu precisava de testosterona. Porque testosterona é aquele hormônio que é o hormônio do tesão. E quando eu tô falando de tesão, eu não tô falando de sexo. Tô falando de tudo, de da vida, da energia. Então eu falei para ela, eu senti uma diferença cognitiva, muito mais focada e com muito mais energia. E é claro que pro sexo também, né? Que isso é ótimo. Mas as pessoas ficam associando só a questão do sexo. Não tem muitas vantagens. Inclusive, eu estava lendo que o nosso corpo produz mais testosterona do que estradiol. Do que estradiol, que é o nosso principal hormônio, isso, né? É porque depois acontece uma transformação, né? Porque os hormônios, eles são transformados em outros. Então, você fica achando que você não vai usar aquele hormônio porque você não tem. Não, você tem muito e você deixou de ter.
Entendi. E quem não pode fazer terapia de reposição, faz o quê? Pronto. Aí nós realmente vamos usar as alternativas, que são os paliativos. A gente tem algumas substâncias que são usadas via vaginal, buscando o tratamento da atrofia urogenital. Tá. E nós temos alguns compostos que podem ser usados, que vão melhorar. E esses compostos estão dentro da esfera fitoterápica. Tá? Então a gente fala aí de simicifuga, maca peruana, fenogrego, as berries, né, que a gente chama que são as frutas vermelhas, os próprios suplementos, estabilizando você, né, até para uma produção hormonal endógena. Enfim, é isso, e mudança de estilo de vida. E também a acupuntura, yoga, esse tipo de coisa pode ajudar bastante. Pode ajudar, né? Bastante, sim. Então, vamos lá. Hoje, a gente falou e tentou quebrar um pouco esse mito que a terapia de reposição hormonal, ela causa câncer, ela pode causar câncer, né? Então, eu acho que isso está no inconsciente coletivo, mas é muito importante esse papel da informação nesse processo, porque, gente, eu estava vendo uma entrevista há um tempo atrás daquela atriz Heloísa Perricet. Sim, ela teve câncer, sim. Mas ela disse que quando ela entrou na menopausa, ela estava a ponto de matar o marido dela e matar todo mundo. Ela chegou no consultório médico e falou: eu preciso de reposição hormonal. Então, assim, eu acho que os riscos devem ser levados em conta, mas a gente deve avaliar a falta que a reposição vai fazer no nosso corpo. Isso. Seja ela na ordem de proteger os nossos sistemas, que são super importantes, inclusive muito mais importante do que os sintomas, porque as pessoas pensam só nos sintomas. Exato. Né? E falar, eu não preciso porque eu não estou sentindo nada. Exatamente. E toda a proteção que você está perdendo. Que ela não vai sentir. E que ela não vai sentir, e de repente você está muito mais sujeita a uma doença cardiovascular, um Alzheimer, uma demência ali na frente, né? Então, a gente hoje, a intenção da gente foi trazer essas informações para que você tire isso da sua mente. Se você tem dúvidas, converse com o seu médico, né? A gente está aqui dando algumas ferramentas e, como Mara mencionou, a gente está preparando um curso, preparando material muito detalhado para que vocês tenham essas informações de uma maneira muito detalhada, para que vocês possam conversar com os profissionais, para que vocês possam gerenciar a própria saúde, porque eu acho que o principal é isso, como a gente gerencia a nossa saúde. E isso a gente não pode delegar para ninguém. A gente não pode delegar para médico, a gente não pode delegar para marido, não pode delegar para ninguém. Esse é um papel nosso de autogerenciamento da saúde. E conhecer um pouco já traz já é o primeiro passo. Entender, conhecer, porque através disso você vai buscar o que pode ser de melhor para você. Eu acho que para fechar esse capítulo de terapia de reposição hormonal, eu gosto de usar uma frase que eu falo que é uma frase que eu fico plagiando de um professor que eu tive, né, da pós-graduação, onde ele fala que hormônios trabalham a favor da vida. Pois é. Hormônios trabalham a favor da vida. E nossos hormônios, eles não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque os hormônios caem. Perfeito. Então, fechamos aí. Perfeito. Anotaram, meninas? Hormônios trabalham a favor da vida. Hormônios trabalham a favor da vida. Pois é. Então, olhe, quando acabar aqui, se você ainda não curtiu, se você ainda não comentou, se você ainda não nos segue, faça isso. Dê uma colaboração, né? Dê a sua colaboração, ajude a gente, porque a gente está preparando isso daqui com tanto carinho, com tanto empenho. São horas de trabalho, né? Tem muito esforço aqui. E a gente está preparando isso para te dar a informação que você precisa para viver melhor nessa fase. E deixe seu nome na nossa lista de espera, que a gente depois vai fazer. Depois que acabar o podcast, a gente vai avisar que a gente está preparando esse curso e a gente vai fazer uma aula onde a gente vai explicar tudo, vai tirar suas dúvidas, mas é importante que você se inscreva para que você seja contactada. Então, muito obrigada e até a próxima quarta-feira no nosso episódio. Nos aguardem.